Olá, boa noite. Há 100 anos nascia um dos homens de maior importância do século XX. Originário de uma região tribal na África do Sul, Nelson Mandela foi protagonista em um dos momentos que envergonharam a humanidade em um passado bastante recente. Voraz defensor da igualdade, Mandela lutava contra a política de Estado de segregação racial no país que hoje celebra o centenário de um herói nacional que é reconhecido no mundo todo como um símbolo para os que sonham com liberdade, igualdade e paz. Hoje, o Realidade em Pauta aproveita o Dia de Mandela, instituído pela ONU na data de nascimento dele, 18 de julho, para relembrar o legado de Mandela no centenário do nascimento do líder. Em 2018, a África do Sul está em festa. O país celebra o centenário de nascimento de Nelson Mandela, um dos maiores ícones mundiais da liberdade e da democracia, tido ainda como um dos principais nomes da história do século XX na luta pela paz. Mandela faleceu aos 95 anos de idade em 2013 e deixou um legado de grandes conquistas para a formação de uma sociedade com aspirações de justiça social. Nascido em um vilarejo e oriundo de uma família com nobreza tribal, Mandela optou por seguir a vida acadêmica, se tornando um advogado em um momento de grave segregação racial na África do Sul. Na luta contra o apartheid, Mandela se tornou líder de um movimento nacional antissegregacionista que começou pacífico e não violento, até que a luta armada foi tida como opção pelo grupo de negros que aspiravam por igualdade. Condenado, Mandela passou 27 anos preso e cumprindo trabalhos forçados na Robben Island, uma ilha-prisão, hoje destino turístico na África do Sul. Ao longo de quase 30 anos, Mandela se tornou o preso mais famoso do mundo até a libertação, ocorrida em 1990. Os anos de cárcere tornaram o líder pela igualdade ainda mais forte, o que garantiu que ele se tornasse o primeiro presidente negro da história da África do Sul, iniciando um processo que prometia reverter o passado de desigualdades em um país justo para negros e brancos. Ganhador do Nobel da Paz, Mandela foi o maior expoente da busca por liberdades e garantias fundamentais de um povo. As ações políticas do líder são celebradas no mundo todo, mesmo 5 anos depois da morte. O centenário de nascimento de Mandela é um evento tão importante para a África do Sul quanto a própria chegada dos negros ao poder e o fim do regime do apartheid. E o nome do homem que lutou e foi preso acreditando na igualdade como fundamento de uma sociedade justa é honrado na África do Sul, mesmo pelos mais jovens. Homenagens à memória de Mandela são presentes em todo o país e em 2018 as celebrações se tornaram ainda mais efusivas. Madiba, nome tribal de Mandela, continua sendo um herói para uma África do Sul que ainda tenta resolver graves problemas sociais mesmo na era pós-segregação, 24 anos depois do apartheid. A apresentação de Mandela para o mundo foi tão singular que o advogado que dedicou a vida profissional a defender direitos humanos recebeu mais de 200 condecorações. Além do Nobel da Paz, Mandela conseguiu ser premiado pelo governo dos Estados Unidos com a Medalha Presidencial da Liberdade e pela extinta União Soviética com a Ordem de Lenin, um feito que exemplifica a força da representatividade do ativista na comunidade internacional. Na África do Sul de 2018, no entanto, os problemas políticos e sociais são profundos.
com causas e consequências ligadas também à economia de um país que ainda tenta aprender a democracia com o mesmo partido no governo há 24 anos. Desde a chegada de Mandela à presidência, o partido Congresso Nacional Africano é eleito para governar o país. A falta de alternância pode ser uma explicação para a abertura de brechas que permitiram os escândalos de corrupção envolvendo Jacob Zuma, que renunciou ao cargo em fevereiro de 2018, mergulhado em denúncias e pressionado pela opinião pública e pelo próprio partido. Ex-colega de Mandela na luta pela liberdade e ex-colega de cela na prisão de Rhode Island, Zuma é alvo de investigações e denúncias de fraudes fiscais, além de supostos benefícios ilícitos a familiares e amigos. Um dos grandes desafios do novo presidente do país, Cyril Ramaphosa, é tentar reverter os estragos da administração Zuma em um país considerado dos mais desiguais do mundo, em um momento de descrédito do governo junto ao povo. E a gente aprofunda um pouco essa conversa aqui dentro do estúdio agora com o sociólogo Renato Cancian. Ele é mestre em Sociologia Política e é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, no interior paulista. Renato, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Obrigado pelo convite. A gente aproveita essa data do centenário de Mandela para relembrar um pouco do legado de Mandela para a África do Sul. E é importante também a gente ressaltar alguns pontos aqui, Renato. O Mandela foi sempre lembrado e colocado como um símbolo na luta pela liberdade, pela igualdade, e recebeu até o Nobel da Paz. Mas o Mandela também pegou em armas quando chegou um momento em que parecia que não havia outra solução para combater a desigualdade racial. A trajetória política do Nelson Mandela é muito curiosa, né? Porque, como bem foi dito na reportagem, ele é de origem tribal, ele é de origem nobre, ele estava destinado a assumir, digamos, o comando na sua aldeia. E o que ele faz? Quando ele entra para a Universidade de Direito, o curso de Direito, é uma das poucas, talvez a única que aceitava negros naquela época, ele, na verdade, tem uma mudança de perspectiva, porque ele começa a perceber o que é realmente a África do Sul. E aí o que ele faz? Ele renega, digamos assim, ao seu destino, digamos, de assumir o comando naquela aldeia, que era sua aldeia, e que, então, o que acontece? O tutor dele, na verdade, não concorda com isso, mas ele segue outro caminho. Ao se formar, ele muda de consciência porque ele tem contato com lideranças importantes, né? Então, ele segue essa trajetória de conhecer um pouco mais a África do Sul e saber o que é o país dele, né, na verdade, ou seja, a opressão e a injustiça. Então, ele tem contato com lideranças muito importantes. A gente precisa lembrar o seguinte, o Nelson Mandela, quando ele tem essa mudança de perspectiva, de vida, o Congresso Nacional Africano, que era o partido mais organizado, que congregava as forças, digamos assim, dos interesses dos negros, né? Era, digamos assim, o partido mais elitizado, digamos assim, o mais organizado, ele já existia desde 1912. Então, na verdade, o Nelson Mandela, ele se junta ao CNA e ele na verdade, ele recebe, digamos assim, conhecimento da situação da África do Sul a partir do contato com essas lideranças, certo? E é curioso também porque a trajetória do Nelson Mandela é um pouco contraditória nesse sentido, porque a gente precisa imaginar o seguinte, racismo e segregação racial, se nós formos observar o quadro geral da África do Sul, de todas aquelas nações que hoje são livres, mas que foram dominadas pelos europeus, na verdade você tinha leis segregacionistas em todas elas, mas a África do Sul é o modelo mais acabado de Estado racista, institucionalizado, ou seja, a institucionalização do racismo. É o caso mais acabado. Então, o que acontece? Ele, na verdade, ele faz parte de um grupo que sempre é tensionado por duas alternativas. Primeiro, a luta armada, até pela violência que sofre do Estado, e também por uma perspectiva mais na linha de Gandhi, que é uma perspectiva mais pacifista de resistência civil, de desobediência civil, nesse sentido.
Então, a trajetória que ele trilha é justamente essa. Em alguns momentos, sim, ele percebe que não há alternativa, até porque o Nelson Mandela é um entre vários outros líderes importantes. Então, a gente lembra do Nelson Mandela, mas é preciso lembrar que ele foi preso com outras lideranças, sobretudo do Partido Comunista, né? Mas Mandela sempre, na verdade, flertou com essas duas alternativas, ou uma atitude mais pacifista, legalista, porque ele era advogado também, ou uma atitude de pegar em armas, né? Receberam apoio, digamos assim, de alguns países que tinham interesse, digamos assim, que a África do Sul caminhasse para uma situação revolucionária. A gente também precisa lembrar que, nesse tempo todo, a África do Sul recebeu muito apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos. Por quê? Porque a África do Sul tinha um papel muito importante em controlar as rebeliões, sobretudo de esquerda na África. Então, ao norte, né? Ou seja, a África do Sul sempre desempenhou esse papel, sobretudo em Angola, depois da Revolução, depois que os comunistas tomaram o poder. Então, tinha esse papel geopolítico e por isso que o regime se manteve durante tanto tempo, digamos assim, intacto, ou seja, sofrendo ameaça, mas em pé, Claro. né, nesse sentido. Você relembrou aí vários nomes que estiveram com Mandela, por exemplo, o ex-presidente Zuma esteve preso com ele, o atual presidente, o Ramaphosa, também esteve preso com o Mandela, também fazia parte daquele movimento contra o apartheid, mas ele acabou se tornando o símbolo máximo. É justificável que Mandela seja realmente o nome mais proeminente nessa luta contra o apartheid? Eu acho que o legado dele nesse sentido é você imaginar o seguinte: se você tem um país onde você está institucionalizado o racismo, uma repressão brutal, você fica imaginando que uma grande porcentagem da população, mais de 80%, que representa os não brancos, né? Digamos assim, você tinha mestiços, indianos, mas você tinha uma grande parcela que era dos negros. Ou seja, como é que você faz para terminar ou colocar um fim a essa opressão? Então, a habilidade do Mandela, nesse sentido, foi sempre, em acordo com as lideranças, encontrar um caminho que não fosse a luta armada. Então, eu acho que esse sim é o legado dele. Ele sofreu muitas críticas, porque ao encaminhar a transição do regime, ele teve que negociar. Na verdade, antes dele sair da cadeia, ele já estava negociando com as lideranças do regime branco, do governo sul-africano. E então foi necessário muita negociação para se chegar a uma transição pacífica. A África do Sul é um caso de transição pacífica, né? Não houve violência e a gente, nesse sentido, o legado dele foi esse. Ele tem esse legado de quê? De evitar, digamos assim, que ocorresse uma guerra civil na África do Sul. Claro. A gente tem que ir para o intervalo, Renato. Daqui a pouco a gente volta e depois do intervalo a gente discute esse legado de Mandela na África do Sul, que ainda hoje sofre com as consequências de uma história de segregação. Depois do intervalo.